Bom, o destaque internacional: o que esperar do rei Charles III após 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II? Para falar mais sobre a importância da família real para o Reino Unido, o futuro da monarquia, a gente conversa agora com o professor Bruno Biasetto, historiador e pesquisador da York University. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia para vocês, uma honra poder participar do Jornal da Manhã para falar sobre um tema tão interessante. Muito obrigado. Bom, professor, a gente vê que nesses últimos dias muita mobilização, a população agora de Londres fazendo já filas homéricas para o adeus à rainha, e talvez aqui a gente não entenda tanto essa devoção à família real. O senhor acha que isso vem mudando ao longo dos anos ou é uma devoção que continua muito forte e vai continuar com o novo rei? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, né? Se a gente pensar, muitos países do mundo, até um número maior de países que a gente pensaria, né, possuem uma monarquia. A gente esquece, por exemplo, que a Suécia, a Noruega tem uma monarquia, a gente tem uma monarquia na Bélgica, a gente tem uma monarquia na Arábia Saudita, a gente tem monarquias em vários lugares. Agora, poucos países se definem pela monarquia. E a Inglaterra é um dos países que se define pela monarquia. Quando tu pensa na Inglaterra, tu pensa na monarquia. E os ingleses gostam que seja assim, que as coisas sejam assim, né? Então, acho que diante desse cenário, né, é natural que o sentimento da Inglaterra em relação à monarquia, se a gente for pegar aí um período muito longo, 200 anos, permaneceu similar. Às vezes a paixão aumenta um pouco mais, às vezes a paixão diminui um pouco, mas o gosto do britânico pela monarquia permanece vivo. A questão é, agora, a Elizabeth soube capitalizar ao máximo um momento de popularidade, um momento de carisma, não é? Agora, com o falecimento dela e com a ascensão, não é, do Charles III, a minha dúvida é se o Charles vai realmente conseguir ser capaz de manter esse momento e manter essa paixão pela monarquia viva na mente dos ingleses, a ponto dos ingleses considerarem essa instituição uma instituição indispensável. Eu tenho tanta dúvida quanto vocês em relação a isso. Professor, na sequência, os nossos comentaristas, você, Diogo Schelp. Professor, bom dia. Professor, se a gente considerar que agora o rei Charles III, né, já está assumindo o trono numa idade avançada, mesmo que ele viva tanto quanto a mãe dele, né, a rainha Elizabeth, ele tem aí, digamos, mais talvez 20 anos de reinado, né? Agora, e aí os olhos se voltam para o príncipe William, né? Já se conhece o perfil do Charles, né, todos esses anos com uma vida pública muito intensa. O que se pode dizer do príncipe William, né, que é o herdeiro, e como seria, então, um reinado dele? Olha, Diogo, primeiramente eu acho que os reis, né, e monarcas, reis e rainhas, eles são formados não apenas eles são formados pelo tempo que eles ficam, uma coisa muito importante, porque é uma marca, né? Nós temos aqui, por exemplo, essa cobertura que o Brasil inteiro, né, está fazendo da Elizabeth, né? E eu acompanho a cobertura de vocês, uma cobertura muito detalhada, né? É por causa do tempo que ela ficou, não é, no trono. Então isso por si só já é uma coisa fantástica, um sinal de longevidade. Mas uma outra coisa que eu gostaria de dizer antes de entrar na própria pergunta em si é dizer que não é só o tempo que o monarca fica ali, mas o que acontece naqueles anos onde o monarca está, né? Então, o Charles provavelmente não vai ter um reinado muito longo, mas certamente os próximos anos para a Inglaterra serão extremamente marcantes, né? Eu estava aqui acompanhando, né, o noticiário de vocês, e estava aqui, né, dois comentaristas de economia, né, previamente. A Inglaterra hoje em dia é um país que tem uma inflação que é quase 6 pontos maior que a inflação brasileira, que é uma coisa inacreditável. Passa por uma crise energética. O preço das residências na Inglaterra é caríssimo. Então, a popularidade do Charles, o próprio reinado dele, vai ser afetado por isso. E essas tendências econômicas que eu falei, essas questões de economia, são questões de longo prazo, que vão passar para o William. A questão é que, da pouca amostragem que a gente tem, porque o papel dessas pessoas começa a aumentar com o passar do tempo, agora o príncipe William foi promovido a príncipe de Gales, né? Significa que é o primeiro na linha da sucessão, né? Agora a coisa vai mudar um pouco de figura, porque ele vai ter mais holofotes. Mas ele tem uma diferença em relação ao pai que me chama a atenção, e que eu acho que é uma característica que ele herdou da avó, que é a discrição e a moderação. Não existe, eu vou enfatizar isso aqui, não existe monarquia no dia de hoje, na era democrática republicana, sem discrição.
O monarca que acha que pode mandar, como podia fazer antigamente, é um monarca, no mínimo, condenado à impopularidade e, no máximo, condenado a uma revolta. Mas aí, da natureza dos ingleses, acho uma natureza mais tranquila. Não, acho que eles não sairiam com tochas nas ruas que a gente vê em filmes antigos. Assim. Mas talvez um período de instabilidade vá chacoalhar o barco da monarquia nos próximos, eu não diria nem 5 anos, 10 a 25 anos. É realmente um cenário muito imprevisível. E eu acho que vai ser um cenário muito mais difícil do que o que a Elizabeth enfrentou. Isso eu não tenho a menor dúvida. Bota. Professor, bom dia. A Inglaterra foi um dos primeiros países do mundo a colocar limites nos poderes dos monarcas, né? Primeiro com a Magna Carta de 1210 e depois na Revolução Gloriosa de 1688, onde inclusive o rei Carlos I perdeu a cabeça literalmente, né? E o seu filho Carlos II foi exilado. Quer dizer, já não é um bom prenúncio para alguém que escolheu se chamar o rei Carlos III. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer era o seguinte: hoje a gente vive no mundo polarizado entre duas visões, né, de mundo, a visão da esquerda e a visão da direita. Como é que o senhor acha, qual será a influência do rei Carlos III nessa dinâmica global entre esquerda e direita? Essa é uma excelente pergunta. E, na verdade, é engraçado. Até a Elizabeth, a monarquia britânica sempre se identificou de maneira praticamente escancarada com o Partido Conservador. A Elizabeth foi a pessoa que, se aproveitando do final da Segunda Guerra Mundial, ela fez uma manobra política, onde ela conseguiu manter uma coisa raríssima na história da monarquia britânica, que é, digamos assim, um distanciamento dessas questões entre esquerda e direita, questões partidárias, questões ideológicas, etc, etc. Ela sempre se manteve longe disso. Mas eu enfatizo para vocês e para a nossa audiência aqui hoje, não é a norma, não é o normal. O príncipe Charles é um homem que mandou mais de 23 cartas para políticos ao longo dos seus 30 anos, aí, ou mais de atividade pública. Ele gosta de se meter nessas coisas. No caso do príncipe Charles especificamente, a monarquia, como eu falei, ela é tradicionalmente identificada com o Partido Conservador na Inglaterra, porque o Partido Conservador na Inglaterra é o partido defensor da monarquia. Se dependesse da maioria do Partido Trabalhista, acho que a monarquia já teria sido convidada a se retirar há bastante tempo. Mas o Partido Conservador segue muito alinhado, né, com a monarquia, e eu acho que o príncipe Charles, e tem uma coisa interessante, o príncipe Charles ele é muito próximo às causas ambientais. E a gente tem uma coisa interessante, o Partido Conservador na Inglaterra é um partido de direita, né, que defende o livre comércio, defende o capitalismo, mas defende questões ambientais, de uma forma um pouco assim mais intensa. Então talvez ele consiga achar no Partido Conservador a sua casa. Né? A questão é que tem um limite muito claro, né, que ele não pode declarar, por exemplo, preferência numa eleição. Se ele fizer isso, provavelmente ele vai estar convidando uma crise institucional imensa, que poderia ameaçar até mesmo o futuro da monarquia. Então, o que eu percebo dele, se a gente pudesse fazer algum exercício assim de futurologia, né, é que ele não vai manter essa equidistância com relação a Elizabeth. Não acho que nem ele nem William sejam socialistas ou coisa do gênero, né? Ou até mesmo social-democratas, assim, mas vão se manter alinhados ao Partido Conservador, mas de uma forma menos discreta. Não, eu ainda acho que a monarquia entende que a sua sobrevivência está em estar acima das questões ideológicas. Mas duvido que o Charles vai manter essa equidistância e o silêncio. Por exemplo, a rainha se manteve totalmente muda durante o Brexit, que foi um dos maiores processos políticos aí da Inglaterra nos últimos 50 anos. Se acontecer algo similar com a Inglaterra novamente, duvido que o Charles vai ficar em silêncio. Eu apostaria alguma coisa que eu tenho aqui que isso não vai acontecer. Agora, as consequências disso, aí nós teremos que avaliar sim ou não. Mas eu concordo contigo, diante de um mundo polarizado, muito difícil qualquer pessoa ficar em cima do muro, e a monarquia britânica não vai ser indiferente à situação.
Ô, professor, e para a gente encerrar, uma curiosidade, esse luto de 10 dias decretado no Reino Unido, esses cerimoniais todos, tantos protocolos, tantos funerais, são tradição em todas as monarquias ou é específico uma característica britânica? E ainda, no que a gente deve prestar atenção na próxima segunda-feira, no funeral oficial, com tantas autoridades reunidas? Por exemplo, já sabemos que os representantes de Rússia, Belarus e Mianmar podem não ser convidados. Isso é interessante. Nós vamos ter aí, primeiramente, acho que a gente vai ter na próxima segunda-feira um desfile, não é, do poder mundial, não é, em Londres, e do quem é quem. Acho que realmente Rússia, Mianmar e outros realmente não serão convidados, acho, aí por razões, né, claras de conflito e de divergências, né, em questões humanitárias ou de conflitos aí que a gente tem hoje em dia, né, principalmente com a questão da Ucrânia. E realmente é uma ótima pergunta, né, porque na verdade, as monarquias em geral, principalmente as monarquias modernas europeias, são muito discretas nos seus casamentos. Por exemplo, a Holanda faz uns casamentos assim, mais vistosos, né? Mas em questão de funerais e outras cerimônias, coroamentos, esse tipo de coisa, não é uma coisa muito normal, é tudo muito discreto, né? A gente encontraria a referência disso apenas nas monarquias do Oriente Médio, por exemplo. Na monarquia do Oriente Médio, aí nós temos aí grandes funerais, grandes cerimônias. Mas fora isso, a coisa toda é muito tranquila. A Inglaterra, se a gente for comparar com a Europa, ela é, digamos assim, um peixe fora da água. Mas vocês sabem, acho muito bem, acho que vocês fazem cobertura diária desses assuntos, que a Inglaterra adora se diferenciar da Europa. Então acho que eles ficam contentes que eles se diferenciam dos europeus em muitas formas. E apenas eu gostaria de fazer uma última nota muito breve, claro, que era para ser feriado aqui no Canadá, e o feriado aqui no Canadá se tornou um fiasco absoluto, né, onde virou feriado federal, mas não vai ser feriado em vários estados. Então, enfim, o feriado da rainha no Canadá, ao invés de o feriado pelo falecimento da rainha aqui no Canadá, ao invés de trazer um clima de unidade, de pesar, trouxe um clima de discórdia e briga política dentro do mesmo partido, inclusive, que é uma coisa mais espetacular do que briga entre diferentes partidos ou diferentes aí, grupos e ideologias. Professor e historiador Bruno Biazetto, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Um prazer estar com vocês aí da Jovem Pan, um agradecimento ao convite, um ótimo dia, uma ótima semana para todos.